Shalom, shalom, amada. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional, capítulo 4 do livro de Segunda Reis. Eu já dei uma folheada aqui, ó, e vi que é bastante coisa e que são milagres e coisas que Deus vai fazer através da vida de Eliseu. Quanto Eliseu foi usado por Deus, né? Transformando assim uma situação ruim, uma coisa boa, a pobreza e a escassez numa abundância, numa fartura. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Sabe a situação ruim que a gente não quer nem mais pensar, de traumatizada? Deus pode transformar, porque Deus transforma maldições em bênçãos. Deus é o Deus todo-poderoso que te ama e te criou. Ele ama você e Ele quer o melhor para a sua vida. Então, creia e confie no Senhor. Amém? Antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para a gente orar. Então, feche seus olhos, incline sua cabeça. Querido, bondoso amigo Espírito Santo, eis-nos aqui. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à tua voz, à tua palavra. Nós não queremos ler por ler a Bíblia, nós queremos ter entendimento. Por isso, ajuda-nos, Senhor, nos traz revelação do alto. Ensina-nos, Senhor, nos enche de fé nesse dia. Nós precisamos de ti mais do que tudo. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Então a gente viu aqui o milagre do azeite. Eu acredito que você conhece essa história, ela é muito real para mim, né? Eu já ouvi muitas vezes. E é sobre, assim, uma mulher, ela quis abrir o coração para a pessoa certa, né? Ela não ficou ali murmurando, falando de porta em porta, de vizinho em vizinha, pedindo, sabe, a misericórdia das pessoas. Ela não ficou ali mendigando, ela sabia que ela estava numa situação ruim. Ela perdeu o marido a ponto de as dívidas, né, os credores querendo levar os filhos dela para pagar as dívidas. E ela estava desesperada, e ela foi até o homem de Deus. E ali a gente vê que Deus usa o que a gente tem. O profeta pergunta: o que você tem, como é que eu posso te ajudar? E ela diz: eu só tenho uma vasilha de azeite, que o azeite naquela época era comerciável, né? Se fazia tudo, né? Pães, bolos, e a comida toda era de azeite. Então o profeta disse: ó, entre na sua casa, tranque as portas, mas antes vá pedir a toda a sua vizinhança vasilhas. Peça vasilha, vasilha. E eu fico imaginando que essa mulher e seus filhos saíram, né, e foram pedir muitas vasilhas, e vieram cheios de vasilhas, e encheram a casa de vasilhas. E aí o profeta diz: pegue a vasilha de azeite que você tem e vá derramando em todas as outras. E o milagre aconteceu, né? No que ela tinha uma vasilha de azeite, Deus multiplicou e foi uma abundância. E ali ela vai para o profeta para dizer: nossa, olha o que aconteceu, e agora o que eu faço? O profeta: venda, pague os credores e ainda viva com o resto do que sobrar. Então, assim, Deus é um Deus de milagres, de provisão, é um Deus de multiplicação. A gente precisa abrir o coração para a pessoa certa. Se você tem tutores, se você tem liderança, se você tem pastores, abre o coração e fale, porque no mínimo uma oração dali tem que sair, né? E ali, essa mulher, ela tinha o profeta. E nós temos ao Senhor. A gente também pode se ajoelhar, entrar no nosso lugar secreto e clamar ao Senhor. E o Senhor vai fazer milagre, abundância, vai multiplicar o azeite da sua vasilha. O que você tiver, Deus vai usar. E isso está me ministrando muito, porque hoje nós vamos voltar com os espetáculos teatrais para a honra e glória do Senhor. E o que a gente tem? Nada, quase nada. Então, assim, a gente está se colocando à disposição. Deus, usa o que a gente tem aqui.
é nada, é quase nada, mas é tudo que a gente tem. Então, multiplica, prospera, Deus, em nome de Jesus. Então, essa palavra me ministra muito de diversas formas e que ela entre no seu coração também. Bom, eu já vi que esse áudio vai ser grande porque tem muitas coisas aqui para estar falando. Ó, o próximo aqui, a ressurreição do filho da Sunamita. Você lembra dessa história? Vamos lá. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. E depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. E em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. E assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhes: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo pegou, levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. E assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a Sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão dessa angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, se alguém o cumprimentar, não responda. E quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. E o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a Sunamita. E ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Gente, a gente está falando aqui de uma ressurreição, né? O filho da Sunamita. Primeiro o milagre foi ela ter engravidado, né? O marido idoso, eles já eram bastante, acho que vividos, né? Idosos. E assim, a Bíblia diz que ela era rica, que ela não precisava de nada, mas mesmo assim, sem interesse nenhum, ela ajudava o homem de Deus. Ela tinha prazer nisso, ela tinha um coração bondoso e ela era também
parceira do marido, né? Tudo que ela fazia, o marido sabia, ela perguntava, ela era submissa ao marido, né? Ela falava, e quando ela teve um problema, ela teve que abrir o coração para quem ela tinha que abrir o coração. Ela não falou com o marido sobre a morte do filho. Imagine o desespero dessa mulher perder um filho. Ela não falou com seus servos, ela não falou com Geazi, mas quando ela chegou a pessoa correta, ela rasgou o coração. Ela estava em desespero e Eliseu percebeu a angústia dela. E ela bateu o pé, olha, se você não for comigo, eu nem vou sair daqui. E ela fez com que Eliseu fosse até lá e o milagre acontecesse, a ressurreição do filho. Então, assim, que Deus é esse que eu e você servimos, né? Quantas coisas acontecem para a honra e glória do Senhor. Bom, aqui também a gente vai ver mais algo que é sobre aqui a morte na panela. Depois Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo a fome assolava a região. E quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo a apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam-nos a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Olha só, mais um milagre, né? Assim, uma comida envenenada. E Eliseu ali fez algo ali. Era um homem de Deus e as pessoas sabiam, né? Tinha autoridade. Eu e você também, nós temos autoridade. Até mesmo, você sabe que eu oro até para comer uma bala, né? Eu consagro ela ali a Deus, eu tiro consagração que pode ter existido antes e consagro a Deus, né? Porque se você come até uma comida envenenada, mas já consagrou o Senhor, quebrou, né? Anulou as consagrações a demônios, a entidades, seja o que for. E essa comida pode estar até envenenada, que ela não vai te fazer mal. Isso eu aprendi com o apóstolo Paulo, né? E aqui a gente pode perceber isso também, que Eliseu faz isso, né? Porque a comida estava envenenada, mandou fazer a farinha e aí já não tinha mais perigo. Bom, tá acabando esse capítulo aqui, ó, só falta essa partezinha aqui, o milagre dos pães. E aqui a gente vê a primeira multiplicação dos pães. Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. E o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? E Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra, eles comeram e ainda sobrou. Né? Tem alguém sempre para questionar como é que isso vai ser, e normalmente é até a nossa mente que começa a fazer isso. Mas eu e você precisamos obedecer às ordens do Senhor, né? Vai ter multiplicação, vai ter provisão. E aqui foi o primeiro milagre de pães que a gente vê. A gente viu que Jesus fez milagre de pães e peixes na multiplicação, mas aqui também teve multiplicação e ainda sobrou. E glória a Deus por todas as coisas, que o Senhor te abençoe e o Espírito Santo venha te ministrar ainda hoje sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém?